Salmo 110, do verso 1 ao verso 4, tendo em vista que eu irei expor e explicar apenas o verso 1, 2 e 3. Amém? Todos encontraram aí? Assim diz a palavra de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro de poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Baixa nossa cabeça, vamos orar a Deus. Pai, fala conosco. Nessa noite, enche os nossos corações de convicção, ó Deus, acerca de um assunto tão complexo de se entender, mas tão palatável, ó Deus, tão importante e vital para a vida de indivíduos aqui nessa noite, mas como também para a vida da tua igreja, ó Deus, para a vida do teu povo. Aquece os nossos corações, ó Deus, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu pensei nesse tema de Trindade no nosso aniversário, porque também creio que quando se fala de aniversário, vem às nossas mentes todos os momentos que nós já passamos juntos, e repito, tanto de alegria quanto de choro ou tristeza. Mas eu também creio que é momento de rememorar o que nos trouxe até aqui. Aonde está alicerçada a nossa fé? Aonde nós depositamos a nossa confiança? E enquanto eu abraçava os irmãos, no segundo cântico aqui nessa noite, eu fiquei sabendo que a declaração de fé da igreja está ali atrás, ali perto daquele local onde a gente bate as fotos. A Karine me disse, eu nem sabia que tinha sido impresso essa declaração de fé e posta ali. E na declaração de fé, nós subscrevemos que nós cremos na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era meu desejo falar sobre isso e essa temática já no aniversário do ano passado. Mas eu julguei que era melhor nós aguardarmos um pouco mais. Porque eu quero começar dizendo que a dificuldade que nós possuímos de compreender esse tema tão complexo da Trindade não está relacionado com a palavra de Deus, mas com a nossa própria compreensão limitada. Nós somos limitados. Eu gosto da pergunta e da própria resposta, inclusive eu compartilhei com os irmãos aqui, de Bernardo de Claraval, quando ele diz: como a pluralidade pode ser consistente com a unidade, ou a unidade com a pluralidade? Investigar este fato de perto é temerário, é ser descuidado. Investigar esse fato só de perto não faz muito bem. Aí ele diz: crê-lo é piedoso. Sim, rapaz, eu creio, assim, mas eu não sei bem o que é que significa. Eu, particularmente, não sei nem explicar. Mas tudo bem, pelo menos traz essa conotação de piedade. Aí ele conclui dizendo assim, mas conhecê-lo é vida. E é vida eterna.
A ideia de prosseguirmos em conhecer ao Senhor, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante da nossa pequenez em termos de percepção, é importante para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada enquanto peregrinos nessa terra. Afinal, céticos argumentaram que a doutrina da Trindade é um acréscimo ao Novo Testamento e à fé bíblica, e alguns estudiosos até já sugeriram que a ideia de um Deus triuno é um conceito completamente estranho às páginas do Antigo Testamento. No entanto, um exame mais profundo das Escrituras revela várias alusões à Trindade no Antigo Testamento, e uma explicação mais completa da Trindade nós encontramos no Novo Testamento. É bem verdade que nós não encontraremos essa palavra explícita nem no Antigo, nem no Novo. Nem conseguiríamos costurar de forma também tácita no Antigo Testamento essa ideia de triunidade. Mas o Salmo 110, e é nele que eu quero pensar e meditar com vocês nessa noite, não somente nos traz clareza acerca desse assunto, mas eu tenho a convicção, não crendo na minha explicação, não crendo na minha exposição, mas crendo no Senhor, que compreendendo esse texto, abraçando esse texto, vocês vão poder sair daqui, não somente com a compreensão mais acurada, mas mais tranquilos e mais convictos acerca dessa realidade. Porque a doutrina da Trindade causou acalorados debates e controvérsias na história da igreja. A escola religiosa histórica do século XIX, inclusive, se esforçava para rotular a doutrina como um pensamento tardio no pensamento bíblico. Todavia, o ensino original das Escrituras e da confissão da igreja é que Deus é um em essência e três em pessoas. Deus é um em essência, mais três em pessoas. Vamos olhar aqui cuidadosamente para o Salmo 110? Pois bem, o texto começa dizendo a seguinte coisa: disse o Senhor ao meu Senhor. A primeira coisa que eu quero solucionar nessa noite, primeiro, são as palavras que aqui estão inseridas. O primeiro Senhor está lá no original, Yahvé. E o segundo Senhor aqui, desse primeiro versículo que está lá, o original é Adonai. Então, provavelmente, algumas traduções colocaram assim: o primeiro Senhor colocou em letra maiúscula, e o segundo em letra minúscula. É assim na sua Bíblia? Pronto, está vendo aqui? A própria tradução reconheceu que esse segundo Senhor não está falando do Senhor propriamente dito. Mas isso é uma falácia gigantesca. Porque o Salmo 8, que nós lemos no verso 1 aqui, no início do culto, nós lemos esse salmo, o Salmo 8, verso 1 diz: ó Senhor, Senhor nosso. O primeiro é Yahvé e o segundo é Adonai, ambos se referindo ao Senhor. Ah, pastor, mas para mim essa ideia de palavras aí não é suficiente. Ok. Mateus, capítulo 22, verso 43 a 45, é onde eu quero que vocês encontrem paz e descanso. Porque Jesus, questionando aos fariseus, ele amplia o sentido desse texto.
ele não somente amplia o sentido desse texto, mas ele faz questão de assegurar e defender que ele é maior que Davi. Spurgeon, comentando sobre esse texto, diz o seguinte, abre aspas aqui, eu quero parafrasear o Spurgeon, ele diz assim, olha, que fascinante. O Deus Pai conversando com o Deus Filho e dando a oportunidade de um ser humano limitado, como Davi, fazer esse registro inspirado pelo Espírito Santo. Então, se você está com o texto aí, ou se você não quer abrir também não tem problema, você pode marcar esse texto, mas você vai perceber que Jesus falando de si mesmo, diz, inclusive, meus irmãos, o Salmo 110 é um dos textos do Antigo Testamento que é mais citado no Novo Testamento. Em especial, essa parte, Jesus reinterpretando, mas também Pedro vai se utilizar de alguns termos aqui descritos no verso 1 e verso 2. Nós também vemos a ideia do sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no verso 4, lá descrito, bem descrito, no livro de Hebreus. O Salmo 110 é uma lâmpada para nos mostrar o caminho e nos ajudar a compreender cada vez mais essa ideia da Trindade. Ah, pastor, mas é porque assim, só Mateus não é suficiente. Marcos capítulo 12, verso 36 e 37. Nós vemos o mesmo texto que está escrito em Mateus, Jesus novamente ampliando o sentido do texto, fazendo questão de dizer que esse segundo Senhor descrito aqui é Ele mesmo. É Ele próprio. Então, se nós nos valermos de recursos básicos em termos de interpretação, nós já teríamos aqui não somente uma robusta prova, mas também algo que nos daria plena convicção. Que por mais que nós não consigamos compreender na sua plenitude a ideia da triunidade, nós pelo menos nos curvamos diante da realidade de que há sim uma só essência e três pessoas. E embora o texto aqui esteja tratando apenas de duas, eu vou tratar eu vou tratar mais adiante, vou falar mais adiante do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, verso... Ah, pastor, mas assim, Mateus e Marcos não é suficiente. Atos capítulo 2, verso 32 e 35. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não, pastor, mas que o senhor sabe, eu sou meio cético. 1 Coríntios 15, 25. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25. Disse o Senhor ao meu Senhor. Nós vemos aqui, nós vemos Jesus, como já falei, ampliando o sentido desse texto. E aqui é que eu quero que vocês encontrem descanso. E que compreendam que por mais difícil que seja, nós ainda assim podemos nos debruçarmos na palavra de Deus, crendo não somente na sua inerrância, mas também percebendo que ela é suficiente para as nossas vidas. O texto prossegue e diz o seguinte: sente-se à minha direita. Sente-se à minha direita. Qualquer pessoa que já leu, já fez aquela leitura anual da Bíblia, vai perceber que no Antigo Testamento,
essa ideia de sentar-se à direita traz a conotação de honra, de primazia. Nós vemos isso tanto na ascensão de José no Egito. Nós vemos isso ali nos tratados, em especial 1 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 2 Crônicas, onde está falando ali do período monarca de reino de Israel. E ali nós percebemos que, e aqui nós percebemos que essa ideia de assenta à minha direita tem essa pressuposição de honra. Então esse Senhor, que disse ao Senhor, senta à minha direita, está dizendo assim, olha, nós somos iguais. Nós temos o mesmo poder. E aí o texto prossegue dizendo, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Eu rapidamente aqui antecipei o texto de 1 Coríntios 15, 25, não somente para dar ênfase ao verso 1, mas também para lançar o caminho, para que pudéssemos entender esse fim do verso 1 e, na verdade, o fim do verso 1. Irmãos, aqui é a ideia de que Jesus subjugará todas as nações no final de todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nós veremos lá que o último inimigo vai ser quem? Quem? A morte. Esse é o último inimigo. E é estranho, assim, essa linguagem do final do verso 1, porque ela é uma linguagem muito... que não soa bem para nós, latinos, né? Algumas traduções aí colocou por escabelo. Alguém tem essa tradução aí? Né? Talvez a revista corrigida vai ter por escabelo. Né? Aqui é a ideia, irmãos, e nós vemos isso também no Antigo Testamento, em especial no livro de Josué, a ideia de que ele vai pisar no pescoço dos seus inimigos. A ideia do estrado aqui é essa. É a ideia de subjugar. É a ideia, acho que vocês já assistiram aqueles filmes de ação, quando um policial chega e aborda algum suspeito, e muitas vezes eles pedem não somente para colocar as mãos acima da cabeça, mas muitas vezes também eles pedem para que se deitem. E eles se deitam muitas vezes. A ideia realmente aqui é que o nosso Senhor Jesus Cristo, nas palavras de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai subjugar todas as coisas. Então, percebam comigo. Alguém que tem não somente a honra já descrita, mas esse domínio e esse poder, e aqui eu nem mencionei os textos que falam sobre Cristo estar envolto ou junto com o Pai na criação, como o texto de Colossenses, no capítulo 1, quando diz que nele todas as coisas existem. Outros textos que diz, o mundo foi criado por ele. Ou da eternidade de Jesus, em 1 João, quando diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só alguém que possui atributos da divindade receberia não somente poder, mas honra e autoridade. E aqui em específico, para subjugar todas as coisas, inclusive a morte. Inclusive a morte. Porque todos nós fomos encerrados no pecado de Adão. Adão tinha a liberdade de não pecar, de escolher. Mas a nossa natureza, sem a graça de Jesus, e vocês hão de convir comigo, que sem a graça de Cristo,
sem a ação miraculosa do Espírito Santo nas nossas vidas, nós pereceríamos. Nós não daríamos um passo sequer na caminhada cristã. Nós não prosseguiríamos. E boa parte daqueles cristãos que ficaram, na verdade, aqueles que se desviaram da caminhada, que aí nesse caso não podem ser chamados de cristãos, eles pereceram porque confiaram demais em si mesmo. É muito comum nas salas de discipulado, assim, você está ali conversando com alguém, quer seja novo na fé, ou sei lá, que vem de uma outra denominação, que estava desviado e agora retomou, enfim. Dizer assim, olha pastor, a partir de agora, eu vou fazer de tudo para ter uma caminhada com o Senhor. Agora eu vou me esforçar. Agora, não, pastor, agora se depender de mim, tudo vai dar certo. Aí eu fico, vixe, meu irmão, acho que não vai não. Acho que o final aí vai ser o mesmo da outra vez. Porque nós caminhamos por fé, por graça, pela graça de Cristo Jesus, que já fez o que nós não poderíamos fazer. Porque é Ele quem subjuga os nossos vilões. É Ele que subjuga a monstruosidade que habita no nosso interior. É o Espírito Santo de Deus que subjuga os mais terríveis monstros, as nossas piores inclinações. Desde a cobiça, a mentira e tantas outras coisas. Sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, sem essa confiança depositada na cruz de Cristo, a nossa fé é inútil. A nossa caminhada é inútil, não vai valer de nada. Porque não somos nós que temos honra. E não somos nós que subjugamos todas as coisas. Mas, conforme disse o verso 1, esse Senhor, que assentou-se à direita do Senhor, é quem nos dá confiança, é quem nos dá ânimo, é quem nos dá força, é quem nos dá a certeza de que nós, por mais que a nossa caminhada seja difícil, por mais que venhamos a tomar caminhos meio pedregosos. Isso aí, rapaz. Ainda assim, nós podemos confiar na graça do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele fez o que nós não poderíamos fazer. E de modo parcial, e ainda não final, Ele já subjugou todas as coisas. O verso 2 diz: o Senhor lhe enviará de Sião. É interessante, porque a autoridade do Messias não se limita só a Israel. Ah, gente, que maravilha. O Senhor lhe enviará de Sião. A ideia aqui é que a sua autoridade estender-se-á a todo o mundo, dominando todos os reis, as nações da terra, dando-lhe o domínio sobre todos os inimigos. E nós temos uma certeza, tá, meus irmãos? Por causa da beleza da Trindade, por causa da beleza do domínio desse Deus, que é um em essência e três em pessoas, que eu posso dar garantia para vocês. As missões darão certo.
talvez não a estrutura ou o templo, mas pessoas que depositam a sua confiança em Cristo Jesus, descansarão em Cristo Jesus. Não por você mesmos, mas porque Jesus subjugou todas as coisas. É por causa dessa autoridade, desse poder, desse domínio, que o próprio verso 2 continua dizendo, o cetro do poder. É por causa disso, é por causa dessas realidades, é por causa do que está descrito e bem trabalhado e bem posto no livro de Apocalipse, é que nós devemos perseverar. É que devemos continuar trabalhando em prol do reino de Deus. Estamos em um enredo, em uma história que já tem um final feliz para todos aqueles que depositaram a sua confiança em Cristo Jesus. Amém? Todos esses podem ter a certeza que por mais que nessa era presente não esteja tudo legal, mas no porvir, quando nós estivermos lá, entoando cânticos de alegria, aí então, nós provavelmente compreenderemos de modo mais acurado essa beleza, ou a beleza dessa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A autoridade do Messias não se restringe só a Israel, mas vai além. O texto diz, domine entre os seus inimigos. Domine entre os seus inimigos. Pois bem, nós vimos os textos que ampliam o significado do verso 1. Nós temos aqui eu tenho aqui uma outra miríade de textos que também podem falar um pouco mais acerca desse domínio, como por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso 3, que vai tratar essa ideia de assentar-se à direita do Pai, novamente citando e pegando ali partes do Salmo 110. Nós temos Hebreus capítulo 10, verso 13, quando diz, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. A pergunta que deve se fazer assim, já que a gente não vai precisar abrir em Hebreus capítulo 10, verso 13, é, de quem ele está falando? De quem o autor de Hebreus está falando que vai colocar os inimigos por estrados dos seus pés? É de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Quão condescendente da parte de Jeová permitir que um ouvido mortal ouça e que uma caneta humana registre sua conversa secreta com seu filho coigual. Quão grande deveríamos valorizar a revelação do seu discurso privado e solene com o filho. Aqui, tornando público para o refrigério de seu povo. Essa, de forma, agora abre aspas, e de forma mais explícita, é o comentário de Spurgeon sobre o Salmo 110. E se ainda há alguns que tentam reduzir a honra e a autoridade de Jesus, eu digo, sente-se à minha direita, está relacionado com a obra concluída, e ele pode sentar-se. Jesus pode assentar-se à direita, porque a obra foi concluída, e completa, e consumada na cruz de Cristo. Ao tentar explicar e trabalhar sobre a divindade, Tomás de Aquino diria, a natureza divina é real e completamente idêntica a cada uma das três pessoas, as quais, por esta razão, podem ser chamadas de um. Muitas vezes, meus irmãos, alguns irmãos
talvez ao longo da jornada, podem ter escorregado, não vou nem dizer cair, mas deu só uma escorregada, tentando compreender a complexidade desse tema. E ou nós caímos na ideia modalista, onde nós tentamos dizer assim, não, o Pai, o Filho e o Espírito são um, só que o Pai é maior e o Filho é o do meio. O nosso pensamento cartesiano, a gente tenta entender as coisas sempre especificando, sempre reduzindo, sempre tornando em partes para a gente compreender. Mas todas as vezes que você tentar tratar esse assunto em partes, você pode escorregar em alguma heresia. Como, por exemplo, quando muitos de vocês já ouviram aquele dizer assim, não, é porque assim, olha, o Senhor é como a água, que possui 3 estados. O sólido, o quente, sólido, líquido e gasoso. Pronto, expliquei. Agora deu para entender, né? Não, é como se fosse o ovo. A casca, a gema e a clara. Tudo é um só, mas são divididos. Qualquer tipo de explicação que nós tentarmos dar a esse assunto tão complexo, vai reduzir. Tem essa ideia, essa conotação reducionista da beleza, da soberania, Me faltam até palavras para falar sobre esse assunto tão complexo. O fato é que qualquer palavra que a gente tente, ou qualquer explicação que a gente tente dar sobre a Trindade, nós somos inclinados a escorregar para algum tipo de heresia. É por isso que nós precisamos colocar não somente olhar para esse assunto de perto, e eu anseio de verdade que ao terminarmos esse culto, que ainda não tem bolo, nós possamos nos sentar ali e conversar sobre esse assunto, assim. Eu queria ouvir muitos de vocês, como é que vocês compreendiam, como é que vocês olhavam para esse assunto. Como é que vocês... Não, pastor, eu sou cristão há 20 anos, mas assim, eu nunca fiz questão de olhar para esse assunto. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Olhar de perto é temerário. Só crê-lo parece ser piedoso. Mas o nosso objetivo enquanto cristãos deve ser prosseguir em conhecer. Porque conhecê-lo é vida. E vida eterna. Falando sobre esse assunto, Bavinck diz o seguinte: o grande desafio que enfrentamos com este dogma, que é a Trindade, é garantir que a unidade do divino, a essência, não anula a Trindade das pessoas, ou o contrário também. Que a Trindade das pessoas não abole a unidade da essência divina. Há sempre a ameaça de desvio para a direita ou para a esquerda. Há de cair no erro de Sabélius ou cair no erro diário. Quando vocês forem perguntados quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito, digam, os 3 são um. Os 3 são um. Agostinho tentando explicar... Gente, é tão complexo que eu fui ver as explicações de Agostinho sobre esse texto.
E eu não quero fazer aqui, eu não quero comentar sobre esse texto, porque eu tenho convicção de que só vai confundir mais vocês. Mas é mais ou menos um parágrafo de pelo menos umas 10 a 12 linhas, tentando explicar a seguinte coisa: o pai e o filho são a mesma coisa, mas o filho não é o pai. E aí segue, com as outras pessoas da Trindade. 12 linhas sobre isso. Agostinho chega ao ponto de dizer assim: eu espero que eu tenha contribuído com a igreja, reconhecendo ele mesmo a complexidade do assunto. Irmãos, quando nós tentamos, nós queremos fugir para os extremos. Ou nós não queremos conhecer, ou outros, e aí eu creio que não é o caso de muitos irmãos aqui, querem simplesmente anular essa realidade. Mas se vocês abrirem Efésios, no capítulo 1, vocês vão ver assim de modo fantástico. A partir do verso 4, no capítulo 1, vai dizer que o Pai nos elegeu, ou nos predestinou, no Filho. No Filho. E ele prossegue a sua suma no capítulo 1, e lá no finalzinho ele vai dizer assim, ó: e ele nos selou com o Espírito Santo. O verso 20 diz: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando conjuntamente na obra da salvação de homens miseráveis e pecadores como você e eu. Há um teólogo que diz assim, ó: tente compreender a Trindade e você vai perder a cabeça. Tente negá-la e você perde a sua salvação. Percebe como é complexo? As mentes de vocês aí já estão queimando aí os neurônios. Mas diante de um fato tão venerável, como nós acabamos de perceber no capítulo 1 também do livro de Efésios, nós somente nos curvamos e confiamos que se nós existimos ainda enquanto povo de Deus e enquanto igreja, foi graças a essa obra miraculosa e maravilhosa, estupenda do Senhor. E quando vocês, em especial os membros da nossa igreja, quando vocês forem pegar a declaração de fé para responder e entregar lá em meados de dezembro, como nós acertamos aqui na última sessão, pare nesse tema, pare nessa temática, repouse um pouquinho ali, gaste ou invista uns minutinhos nessa temática, para que vocês sejam não somente rememorados dessas verdades, mas também possam louvar a Deus, possam jubilar de alegria diante de tamanha perfeição. O verso 3 diz o seguinte: o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão seus jovens. Quando tudo isso aqui se encerrar, e quando se o Senhor não voltar logo, quando nós descansarmos no Senhor,
aí sim, nós poderemos dizer assim, pronto, chegamos em casa. Agora vai ser mais fácil, porque agora a gente vai estar diante de Deus e poder ouvir e poder aprender com Ele e poder ouvir dele. Talvez as questões mais complexas e os paradoxos dessa vida, os axiomas dessa vida. E o desejo do meu coração é que até lá você possa guardar verdades como essa, a da triunidade de um Deus que é um em essência e três em pessoas. Amém?